Olá, um projeto de lei pede a divulgação dos serviços bancários gratuitos. E Câmara prestigia evento no Moisés Lucarelli. E veja também, debate busca mapear a cultura de Campinas. Tudo isso você acompanha agora no Câmara Notícia. A convite do vereador Pedro Tourinho, do PT, o diretor do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Archer, apresentou o projeto social Rolezinho da Ciência. Entenda na matéria a seguir. O diretor do CTI, Renato Archer, Victor Mamana, falou na primeira parte da 49ª sessão sobre o WASH, o workshop de aficionados em software e hardware. O projeto estimula crianças e adolescentes dos Amarais, região de vulnerabilidade social de Campinas, a conhecer de perto a informática e suas infinitas possibilidades de uma forma simples e rápida. Não é uma classe, não é uma aula, é uma oficina, uma vivência, né, voltada para permitir que as crianças e adolescentes ali do bairro experimentassem a programação de computadores, né? E a experiência, inicialmente, a gente imaginou que ia ser 3 sábados. Vamos fazer 3 sábados, né, Pedro? E ver o que acontece. E já estamos no 48º e não tem mais como fechar o CTI aos finais de semana agora, porque senão a comunidade vai lá e bate na porta. O CTI está sendo pioneiro dentre as instituições de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, na medida em que ele abre as suas portas para a comunidade. Ele dá um outro sentido para aquela instituição, que é uma instituição que evidentemente tem como missão fundamental fazer ciência de ponta, né? Por exemplo, o CTI ele tem na sua bagagem várias grandes vamos dizer, contribuições para o Brasil, contribuições concretas. A urna eletrônica, inclusive, é interessante colocar, a urna eletrônica foi desenvolvida lá no CTI, então se os brasileiros hoje sabem, em poucas horas, o resultado das eleições que acontecem é resultado do esforço que o CTI tem em ser uma entidade pioneira na ciência da informação, na tecnologia de informação, mas o CTI ele dá um outro sentido para a sua missão quando ele se abre e se torna uma instituição promotora, difusora do espírito da ciência junto à comunidade. O CTI é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi inaugurado em 1982 e desde então atua na pesquisa e no desenvolvimento em tecnologia da informação. A criança consegue realmente muito rapidamente ter resultados e fazer ter uma experiência já no primeiro dia de fazer o seu primeiro joguinho. E à medida que ele vai repetindo isso todo sábado, vai então adquirindo essa habilidade de programação de computadores. Educadores interessados no projeto podem reproduzir o rolezinho da ciência em suas escolas ou em ONGs, desde que tenham uma sala com microcomputadores. A gente está aberto para qualquer instituição que tenha uma organização para receber esse evento, né, que tenha uma infraestrutura também na forma de uma sala de micros, e que queira, pode ser uma igreja, pode ser uma ONG, pode ser basta mandar esse ofício, solicitar, a gente tem que fazer um agendamento, né, e a nossa ideia inclusive, identificar jovens que queiram receber essa bolsa. A gente tem algumas bolsas ainda. Acompanhados pelo vereador André Von Zuben, do PPS, representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano reuniram-se na tarde da última terça-feira com o presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi, do PP. O objetivo é propor uma aproximação entre o órgão e a Casa de Leis. O CMDU solicitou à Câmara um estudo conjunto para que os integrantes do Conselho Municipal possam participar mais efetivamente de análises de legislações ligadas ao desenvolvimento urbano. A reportagem completa você pode acessar no site da Câmara, que aparece no seu vídeo. Desde 2008, uma resolução do Banco Central classifica os serviços bancários em 4 tipos. O primeiro deles são os serviços essenciais, que não devem ser cobrados. Como existe muita cobrança indevida, um projeto de lei aprovado em primeira discussão quer que bancos divulguem estes serviços. São pelo menos 2 dezenas de serviços essenciais que os bancos são proibidos de cobrar, mas mesmo assim poucos sabem deste direito. A norma de 2008 do Banco Central agora pode ganhar mais divulgação com um projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos. Então nós estamos fazendo com que essa lei traga
a divulgação pelos estabelecimentos bancários dessa lei para que o cliente fique sabendo daquilo que ele está sendo cobrado, que essas são tarifas essenciais e que não podem ser cobradas conforme normativa do Banco Central do Brasil. Segundo o levantamento do Banco Central, de julho de 2014 até março de 2015, foram 6.421 reclamações de cobranças indevidas de instituições bancárias. Às vezes o consumidor ou o cliente da agência ele não sabe da importância e daqueles direitos que ele tem, de algumas tarifas que são essenciais e que não podem ser cobradas pelos bancos. Então, nós estamos apresentando essa lei para que eles coloquem em locais visíveis que o cliente do banco ele tem direito a 2 extratos mensais, como ele tem direito gratuitamente do talão de cheque de 10 folhas ou 20 folhas no primeiro, entre outras cobranças que a gente vê abusivamente os bancos cobrarem. O projeto de lei do vereador Zé Carlos segue agora para a segunda discussão. Se aprovado, o próximo passo é a sanção do prefeito para virar lei. Mas enquanto isso, se você quer conhecer seus direitos e saber quais tarifas devem ser gratuitas, entre no site do Banco Central que aparece aí na sua tela, o bcb.gov.br. Entre em perguntas frequentes e depois no link Tarifas Bancárias. Uma comissão de vereadores recebeu o movimento Quero Creche, que pede apoio por melhor infraestrutura nas unidades infantis. O movimento Quero Creche veio à reunião ordinária desta quarta-feira para pedir o apoio dos vereadores em demandas que tratam da educação de 0 a 5 anos. O grupo, formado por mães, pais e profissionais das escolas infantis, pediu ajuda para resolver pendências específicas de 2 unidades que ficam nas regiões dos bairros Carlos Lourenço e San Diego. Porém, existem 2 creches cujas comunidades escolares estão mais mobilizadas, que é a CEI Pezinhos Descalços e a CEI Carlos Drummond de Andrade. Então nós queremos aqui, a nossa ideia aqui é estarmos aqui presentes para exigir da Câmara que ela tome também alguma iniciativa política no sentido de resolver o problema das creches em geral e dessas creches em particular. Nutti diz que apesar da construção de novas unidades, a oferta de vagas fica além da demanda. Precisaríamos de uma quantidade de creches a serem construídas muito maior do que a quantidade que está sendo construída, de naves-mães, né? O total o déficit hoje é de 7.500 vagas. A quantidade de creches construídas não vai atender essa demanda. Vereadores e representantes da Prefeitura conversaram com o grupo no plenarinho. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em posse de um abaixo-assinado e um documento relatando os problemas enfrentados, falou das medidas a serem adotadas. Nós já temos agendado, no próximo dia 4 de setembro, uma reunião por convocação do promotor de Justiça de Infância e Juventude, Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, até com o mesmo objetivo, o bom que coincidiu os objetivos. E nós vamos agora ver de que forma que dá para encaminhá-los. Neste ano aqui já foram feitas 5 creches inauguradas, 3 creches estão sendo construídas, já com o objetivo de reduzir esse déficit de vagas. Para o ano que vem, mais 5 terrenos já foram comprados e a busca continua. Então, provavelmente, a luta por redução de vagas vai continuar e quero crer que a gente deva ter uma resposta bem positiva para o que eles estão imaginando. A APASCamp, Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas, abriu inscrições para o curso de Libras, a língua brasileira de sinais. As aulas serão ministradas às quintas-feiras na sede da instituição, que fica na Vila Teixeira. Os interessados podem fazer inscrições pelo endereço eletrônico apascamp@apascamp.org.br e as informações podem ser obtidas pelo telefone 3242-9900. E atenção, este ano, excepcionalmente, o desfile de 7 de setembro será no Complexo Viário Joá Penteado. A mudança acontece em razão das obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério. No dia, cerca de 2.000 pessoas devem se apresentar a partir das 8 da manhã. A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, presidida pelo vereador Sidão Santos, vai agendar uma nova data para receber o presidente da Sanasa, Arlide Lara Romeu. A reunião estava marcada para esta quinta-feira para que o presidente falasse sobre o segundo aumento do ano da tarifa de água no município. O presidente da Sanasa justificou por meio de ofício que não pôde comparecer devido ao surgimento de assuntos e compromissos inadiáveis.
Vamos falar de esporte. O jogo Futebol Show da Solidariedade, que vai ser realizado neste domingo no estádio Moisés Lucarelli, recebeu o apoio da Câmara. O vereador Jorge da Farmácia falou sobre a importância do evento em prol ao Centro Corsini, que atende e trata crianças com câncer. Quem for à Lagoa do Taquaral neste domingo vai encontrar aulas de zumba, distribuição de panfletos sobre tabagismo e medicina integrativa, uma nova proposta de tratamento do câncer. A Prefeitura de Campinas preparou essas ações para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto. O objetivo, claro, é sensibilizar o maior número de pessoas sobre os males causados pelo ato de fumar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é notória a diminuição do número de fumantes em Campinas, que segue a média nacional. Nos últimos 9 anos, o índice de fumantes no país caiu 30%. E domingo também é dia de correr. A 4ª corrida Ponte 10K tem saída às 8 da manhã em frente ao Majestoso. Já fez sua inscrição? E logo em seguida, às 11 da manhã, tem Futebol Show Solidariedade em prol do Centro Corsini, com estrelas, ex-atletas e atores globais. É mais do que assistir um show, é ajudar, é se conscientizar que a gente tem crianças que precisam, então fica um convite para Campinas. O vereador Jorge da Farmácia vai representar a Câmara no evento e fala sobre a importância da iniciativa para angariar donativos para o Centro Corsini, que atende e trata crianças com AIDS. Eu faço o convite a vocês que estão nos assistindo, ao público aqui presente, que vá e participe e ajude o Centro Corsini, porque não está tendo mais condições do Centro Corsini manter suas portas abertas. Para vocês terem uma ideia, eles atendem em média de 500 a 700 pessoas mês. Cerca de 11 mil pessoas ano. A entrada é gratuita, mas a doação de 1 quilo de alimento não perecível será bem recebida. O ator Cadu Moliterno já confirmou presença no Moisés Lucarelli. Espero vocês lá. Valeu? E mais uma da Macaca. A Ponte não conseguiu passar pela Chapecoense de Santa Catarina no jogo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana. O placar final da partida, realizada na noite chuvosa de quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, foi 3 para os donos da casa e 0 para a Macaca. O foco da Ponte agora é o Brasileirão. Neste sábado, enfrenta o São Paulo no Morumbi pela 21ª rodada. Técnico novo, tática nova. É nisso que o Guarani está se apoiando para tentar o milagre da classificação. 6º colocado do Grupo B da Série C do Brasileiro, o Bugre tem 16 pontos, 5 a menos que o 4º da tabela, a Portuguesa. O jogo da próxima segunda-feira contra o Tombense, no Brinco de Ouro, é considerado vital. Tem que vencer ou vencer. O técnico Pintado espera também contar com o apoio total da torcida. O Red Bull Brasil está fazendo seletivas. Olha a sua chance aí. Garotos nascidos entre 1998 e 2004 podem se inscrever no site do time para as 3 categorias de base: Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E o programa Mais Esportes da próxima segunda-feira vai mostrar como foi a 2ª visita do projeto Experimentando Diferenças em Campinas. Mais Esportes é segunda, 11 da manhã. Aproveitar os pontos positivos, principalmente os voltados para a cultura, no recém-aprovado Plano Diretor da cidade de São Paulo. Com esse objetivo, o vereador do PCdoB, Gustavo Peta, promoveu um debate sobre o mapeamento da cultura em Campinas. Se inspirar nas inovações apresentadas no Plano Diretor da cidade de São Paulo, partindo do ponto de vista de preservação cultural e ambiental, e trazer para a nossa realidade. Esse foi o principal objetivo do debate proposto pelo vereador Gustavo Peta na Estação Cultura. O esforço do debate é exatamente isso: pegar uma experiência positiva, mas com um debate democrático, com novas ideias, sugestões, construir uma proposta inovadora e importante para a cidade de Campinas, no sentido de preservar o patrimônio cultural que já existe, mas também induzir novos territórios culturais que podem ser construídos a partir do incentivo de um plano diretor estratégico como esse.
com mediação do vereador. A mesa foi composta pelo secretário de Planejamento e Urbanismo, Fernando Pupo, Gabriel Rapace, diretor da Secretaria de Cultura, e os convidados Fernando Túlio Franco, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, e Beto Gonçalves, membro do movimento Cine Belas Artes, também da cidade de São Paulo. Nas explanações, Túlio e Beto Gonçalves falaram sobre a experiência e a colaboração de cada um no desenvolvimento da parte cultural do plano diretor da cidade de São Paulo. Que é muito importante a gente compartilhar essas experiências para que a gente consiga ter um desenvolvimento urbano ou metropolitano que consiga lidar com os desafios das cidades de hoje, né? Para Beto Gonçalves, um dos fundadores do movimento Cine Belas Artes, que conseguiu preservar o histórico cinema do centro de São Paulo, lutar pelos espaços públicos leva a sociedade a ter uma outra relação com a cidade. Ao lutar pela reabertura do cinema, a gente foi aprendendo a produzir política pública, né? A ideia é que essa mobilização toda que a gente fez lá, essas propostas que a gente apresentou em São Paulo, que entraram no plano diretor, que elas possam inspirar Campinas também a proteger seus espaços culturais, recuperar lugares importantes, relevantes para a memória e para a cultura da cidade que foram perdidos em função talvez da especulação imobiliária, e também criar estímulos, né, para o setor privado e para o setor público investirem na cultura de rua, teatro de rua, cinema de rua, né, que isso tudo faz bem para a cidade, gera mais convivência e gera mais tolerância também entre as pessoas, né? Com a participação efetiva de atores, produtores culturais e de pessoas que compareceram à Estação Cultura, o debate foi conduzido de maneira democrática, com oportunidade de tirar dúvidas. Enquanto Câmara dos Vereadores, como vereador, nós estamos incentivando o debate. A ideia é que a partir desse debate a gente possa construir um processo mais democrático possível, estimulando todo mundo a participar, para que a proposta seja realmente uma proposta legítima, construída de modo participativo com todos os setores de Campinas. E a gente encerra com as dicas do quadro Como Eu Faço. Você vai iniciar no mercado de trabalho e a empresa te pede vários documentos, e lógico que entre eles está a carteira de trabalho. No Como Eu Faço de hoje eu mostro para você o que é necessário para conseguir o documento. Quem respondeu as nossas dúvidas foi a Catiale, do Poupa Tempo Campinas. É um documento de registro do cidadão perante as empresas quando ele arruma uma colocação no mercado de trabalho. Cidadãos acima de 14 anos podem tirar a primeira carteira já. Ele pode estar solicitando em qualquer agência do Poupa Tempo, ou nos PATs, que é o posto de atendimento do trabalhador, ou junto ao Ministério do Trabalho também. Para o cidadão solicitar a carteira de trabalho, ele tem que trazer o RG, ou a certidão de nascimento, ou a certidão de casamento, e uma foto 3x4 recente. O cidadão vai ter que se dirigir a uma agência Poupa Tempo, portando os documentos necessários, se dirigir à Secretaria do Emprego e solicitar a carteira de trabalho. Pode ser a primeira via, ou no caso até uma segunda via. Se ele estiver perdido ou a carteira estiver cheia, ele tem direito a requisitar uma segunda via. A carteira de trabalho ela é gratuita, não existe taxa. A carteira de trabalho é imediata, ele solicitando, ele só vai aguardar a senha de atendimento e o documento sai na hora. Não, ela não tem validade, ela pode durar pela vida toda. Agora, quando ela estiver cheia, ele vai ter que providenciar uma nova, ou se ele perder uma segunda via. Ele precisa trazer a mesma documentação, RG, ou a certidão de nascimento, ou casamento, e ele vai precisar também do extrato do PIS, onde conste o número da carteira anterior e o número do PIS ativo do cidadão. O extrato do PIS ele pode solicitar junto a qualquer agência da Caixa Econômica, ou às vezes a Caixa Econômica encaminha para a casa do cidadão uma correspondência onde ele pode estar trazendo também com as informações. E este foi o Câmara Notícia de hoje. Até a próxima!